Colossenses capítulo 4, nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 6. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, é um ditado bem famoso e ao mesmo tempo é uma prática bem hipócrita. Porque a maioria das pessoas não vai admitir que, de uma forma ou de outra, em alguma medida, elas fizeram da hipocrisia do faço o que eu faço, ou melhor, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, elas fizeram dessa hipocrisia o slogan das suas vidas. Elas não se importam em roubar, trair e mentir, elas só não querem que ninguém as roube, que ninguém as traia. Elas só não querem que ninguém minta para elas ou minta acerca delas. E sempre quando eu falo isso, eu me lembro de uma cena de um seriado de comédia, The Office, em que um personagem, ele chega diante de uma mulher, ele é o gerente do escritório, né? Ele chega diante de uma empregada dele e ele pergunta uma coisa para ela e ela mente para ele. E ele pergunta: "Tu tá mentindo para mim? Eu nunca menti para ti. Por que tu tá mentindo para mim?" E a resposta dela foi: "Tu sempre mente para mim." Ele disse: "Sim, eu minto para ti. Eu não quero que tu minta para mim. Essa é a questão. Eu não vejo nenhum problema em mentir para ti, mas eu não quero que tu minta para mim." Essa é a hipocrisia do faço o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E os cristãos, os crentes em Jesus, deveriam ser uma clara exceção a esse comportamento hipócrita. O cristão verdadeiro é aquele que fala somente o que a Escritura afirma. O cristão verdadeiro é aquele que faz somente o que a palavra de Deus ordena. De modo que o cristão verdadeiro, para o cristão verdadeiro, o faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, jamais poderia ser o slogan na sua vida, porque aquilo que ele diz é aquilo que a palavra de Deus afirma, e o que ele faz é o que a palavra de Deus ordena. Logo, jamais deveria haver qualquer contradição entre aquilo que ele fala e aquilo que ele faz. O que a palavra de Deus te ordena em Colossenses, capítulo 4, versículos 2, 3, 4, 5 e 6? Nesses versos, você é ordenado a se apresentar como a resposta de Deus às orações que você faz a Ele. A Escritura ordena que você seja a resposta de Deus às orações que você a Ele faz. Agir de modo contrário a isso seria por demais incoerente e hipócrita. Agir de modo contrário a isso é o mesmo que dizer a Deus: Deus, faça o que eu digo, faça o que eu estou orando ao Senhor, mas como eu não vou me apresentar como resposta à oração que eu estou fazendo ao Senhor, não faça o que eu faço. Ou melhor, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Agir de modo contrário a isso é o mesmo que dizer a Deus: Senhor, por favor, salve os meus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, enquanto eu continuo me recusando a pregar o evangelho a eles. Mas salva eles. Os meus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, eles estão indo para o inferno. Salve eles.
Salve eles enquanto eu não prego o evangelho para eles. Ou então, Senhor, por favor, restaure o meu casamento, restaure a minha família, enquanto eu continuo desobedecendo a tua palavra com respeito às minhas obrigações como esposo e pai, ou como esposa e mãe. Salva a minha família enquanto eu continuo desobedecendo a tua palavra. Restaura o meu casamento enquanto eu continuo me portando como um esposo mundano, não como um esposo crente. Ou enquanto eu continuo me comportando como uma esposa incrédula, não como uma esposa crente, enquanto eu continuo sendo um pai ou uma mãe que não estão criando os seus filhos na doutrina e na administração do Senhor. Salva a minha família, restaura o meu casamento, restaura a minha família. Mas eu não vou fazer nada para que isso aconteça. Faz o que eu digo, Deus, mas não faz o que eu faço. Ou então, de repente, numa família em que os filhos já cresceram e de alguma forma se rebelaram contra os seus pais. Por favor, Senhor, converta os meus filhos a mim e reconcilie-os comigo, enquanto eu me recuso a me converter ao Senhor como meu pai e me recuso a me reconciliar com o Senhor. Eu não quero me converter ao Senhor, eu não quero me reconciliar com o Senhor, mas, por favor, converta os meus filhos a mim e reconcilie eles comigo. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, Deus. Esses são apenas alguns exemplos que demonstram que, ao não se apresentar como a resposta de Deus às orações que você a Ele faz, você está agindo de modo incoerente e hipócrita. Como quem diz a Deus, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. E o que você acha que Deus vai fazer com a pessoa que se atreve a dizer a Ele isso? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. O que será que Deus vai fazer com essa pessoa? Bom, nós não vamos responder a essa questão nessa mensagem. Mas é certo que, no mínimo, quem se atreve a dizer a Deus, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, no mínimo, essa pessoa não vai receber de Deus o que ela está pedindo. No mínimo. E a razão é simples. Deus coloca sobre você a responsabilidade de ser a resposta dele às orações que você a ele faz. Essa afirmação é extraída de Colossenses, capítulo 4, versículos 2 a 6, passagem na qual você é ordenado, em primeiro lugar, a orar pelo triunfo do evangelho, ao mesmo tempo que é instado a, pela pregação do evangelho, fazê-lo triunfar. Você deve orar para que o evangelho triunfe, e tendo orado para que o evangelho triunfe, você deve fazer o evangelho triunfar pregando o evangelho. Você deve orar com perseverança e esperança pelo triunfo do evangelho, e então você deve fazer o evangelho triunfar pregando o evangelho com adequação e coesão. E é isso que nós vamos demonstrar nessa mensagem. E dessa verdade, nós chegamos à conclusão que, se eu quero que o meu casamento seja restaurado, eu não consigo converter o coração da minha esposa, né? Se a minha esposa está fazendo algo errado, eu não consigo converter o coração dela. Mas adivinha só, eu consigo mudar aquilo que eu estou fazendo de errado, né? Eu devo fazer o que está ao meu alcance. Eu devo fazer o que é possível a mim para que o impossível seja feito por Deus. É impossível que eu transforme o coração da minha esposa, é impossível que eu transforme o coração dos meus filhos.
Mas eu posso me comportar como um marido melhor, como um marido de acordo com aquilo que a Bíblia afirma que um marido deve ser. Eu posso ser um pai melhor. Enquanto eu for um marido que não está preocupado em obedecer à Escritura, Deus não vai mover uma palha para transformar o coração da minha esposa para que ela passe a fazer a parte dela, para que ela comece a corrigir os seus erros e passe a agir de forma correta. Porque Deus vai olhar para mim e vai dizer, tá bom, eu sei, tu tá orando para que o teu casamento seja restaurado, mas tu não está te esforçando nem um pouquinho para restaurar esse casamento. Tu não está te esforçando nem um pouquinho para restaurar o teu relacionamento com os teus filhos. Você deve ser a resposta de Deus às orações que você faz a Ele. Essa é a tua responsabilidade. Você é responsável diante de Deus por cada oração que você faz. Deus te considera responsável. É mais ou menos como se Deus estivesse lá no céu, ouvisse a tua oração, e então te respondesse, tá bom, o que tu está disposto a fazer para que isso que tu está me pedindo ocorra? Tu quer a salvação dos seus familiares? Isso é bom. O que tu está disposto a fazer para que os seus familiares sejam salvos? O que tu está disposto a fazer para que os seus amigos, vizinhos, conhecidos sejam salvos? O que tu vai fazer a respeito? Ah, Jesus, mas não adianta porque santo de casa não faz milagre. Jesus vai dizer, bom, esse versículo não está na Bíblia. eu decorei a minha palavra e eu sei que esse versículo não está na Bíblia. Santo de casa não faz milagre. Ah, mas foi o Senhor mesmo que disse que um profeta não é bem recebido entre os seus, na sua terra, entre os seus conhecidos. O Senhor disse isso. Isso eu sei que está na palavra do Senhor. Jesus vai dizer, verdade. Mas também está na minha palavra o seguinte, que aqueles que creem em mim vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Eu sim fui rejeitado pelos meus irmãos, pela minha mãe, né? Não para sempre, porque os irmãos de Jesus, após a ressurreição de Jesus, os irmãos de Jesus, Maria, eles se convertem a Jesus. Mas durante o ministério de Jesus, eles me rejeitaram. Mas aqueles que creem em mim vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Do contrário, Jesus teria mandado aquele homem. Estou me adiantando aqui, mas tudo bem. Quando Jesus liberta aquele homem da legião de demônios, né? Aquele homem ele pede para Jesus que ele gostaria de seguir Jesus. Jesus diz: não, eu não quero que tu me siga agora. Eu não quero que tu me acompanhe em todos os lugares, para todos os lugares onde eu vou. Eu quero que tu volte para tua casa e conte para os teus tudo o que o Senhor fez por ti. Se é verdade que jamais alguém será aceito pelos seus, então Jesus mandou esse pobre homem numa missão impossível, numa missão que o próprio Jesus sabia que não ia dar em nada. Jesus estava pensando, coitado, eu vou mandar esse cara aqui, ele vai pregar e é certo que os familiares dele não vão acreditar, é certo que os amigos dele não vão acreditar em nada, porque santo de casa não faz milagre. Seja a resposta de Deus às orações que você faz a Ele. Ore. Aqui o foco central da nossa pregação é a questão da pregação do Evangelho, tá? Mas você pode aplicar isso para todas as outras orações que você faz. Mas o nosso foco aqui, porque é o foco do texto, né, é a pregação do Evangelho. Então, ore com perseverança e esperança pelo triunfo do Evangelho e faça ele triunfar, pregando com adequação e coesão. É necessário que você obedeça a essa pregação
Porque da tua obediência dependem a salvação das pessoas que você ama, né? Eu imagino que você ame os teus familiares, amigos. Talvez os teus vizinhos você não ame tanto, talvez os teus conhecidos você não ame tanto, mas pelo menos os teus familiares, os teus amigos, você ama, eu suponho. E eu suponho que você quer vê-los salvos. Você não precisa ficar esperando para que alguém pregue o evangelho para eles. Não, é você que deve ir lá pregar o evangelho para eles. Você é como aquele homem que foi liberto da legião. Você deve ir até eles e pregar o evangelho. Da tua obediência depende a salvação das pessoas que você ama. E além disso, da tua obediência a essa pregação também depende o recebimento de todas as bênçãos que você pede a Deus em oração. Então, ore com perseverança e esperança pelo triunfo do Evangelho e faça-o triunfar pregando com adequação e coesão. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Nós dedicamos toda a pregação passada ao versículo 2, né? Perseverar em oração, velando nela com ações de graças. E a partir deste versículo, nós extraímos os 3 pilares básicos de uma vida de oração que é eficaz e agradável a Deus. O primeiro pilar é a oração perseverante, o segundo é a vigilância feita com perseverança e o terceiro é o louvor com ações de graças. Esses 3 pilares eles podem ser resumidos na seguinte frase: ore com perseverança, vigie com esperança e louve a Deus com ações de graças. E para saber como aplicar isso na prática, é necessário que você ouça a pregação passada, porque nós não podemos repetir o que foi tratado daquela pregação. Paulo continua. O versículo 2, o Paulo não escreveu esse versículo aqui no vácuo. Tá? O contexto desse versículo aqui inclui os versículos 3, 4, 5 e 6. E nos próximos versículos nós veremos que, ao mesmo tempo em que não há nada de errado em que no fato de que as tuas orações sejam compostas de pedidos teus que são de teu interesse próprio e particular, não há nada de errado nisso. Ao mesmo tempo, as tuas orações não podem ser resumidas apenas a esses pedidos particulares. As suas orações não podem ser resumidas apenas a esses pedidos que são do teu interesse particular, interesse apenas teu. Muito mais do que interesses particulares, as tuas orações devem estar repletas de pedidos que são do interesse estratégico do reino de Deus. E é exatamente isso que nós lemos no versículo 3. Perseverar em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Aqui Paulo está requerendo que os colossenses orem a favor do seu ministério, a favor do ministério de Paulo. Os colossenses deveriam orar a favor do ministério de Paulo e daqueles que estavam junto com Paulo. Aqueles que eram cooperadores de Paulo no seu ministério. Timóteo, Lucas, Tito e assim por diante. Eles deveriam pedir que Deus abrisse para Paulo e para os seus companheiros de ministério a porta da palavra. Ou, uma melhor tradução, abrir uma porta à palavra. Porta aqui é uma linguagem figurada para se referir à oportunidade. A oração é que Paulo e os seus companheiros tivessem oportunidade para pregarem a palavra. Mas não era qualquer palavra que Paulo queria pregar. Não era qualquer coisa que Paulo desejava anunciar. Paulo quer que Deus lhe dê mais oportunidades para que ele e os seus companheiros de ministério falem do mistério de Cristo. O conteúdo da pregação que Paulo quer fazer é o mistério de Cristo.
A expressão Cristo, em mistério de Cristo, se a gente for analisar o grego, é uma expressão genitiva apositiva. Ou seja, Cristo funciona como um aposto. E se você se recorda das aulas de português que teve na escola, você vai se lembrar que o aposto é uma palavra ou uma expressão que melhor identifica o objeto que está sendo citado. Então, de repente você conhece várias pessoas chamadas João. Como é que você vai indicar a qual dos Joões você está se referindo? Bom, é João o pregador, é João o teólogo. Né? O pregador, o teólogo, é o apóstolo de João. Ele indica qual é o João a quem você está se referindo. Então, sendo que Cristo é uma expressão apositiva relativa à frase o mistério, uma tradução mais acurada desse verso seria a fim de que falemos do mistério, isto é, de Cristo. Cristo é o mistério do qual Paulo quer falar. Cristo é o mistério que Paulo quer anunciar, que Paulo quer pregar. Na teologia do Novo Testamento, um mistério é algo que nós não conheceríamos, não fosse a bondade e a graça de Deus nos revelar. O mistério no Novo Testamento é algo que não foi tratado com profundidade por Deus no Antigo Testamento. E normalmente, quando Paulo fala de algum mistério, é Paulo que normalmente usa essa expressão, Paulo contrasta o mistério agora revelado com a revelação pouco esclarecida desse mesmo mistério no Antigo Testamento. Não é que o Antigo Testamento não tivesse nada a dizer acerca do assunto, mas é que o assunto foi tratado sem o detalhamento necessário, isso pela própria determinação de Deus. Deus quis manter aquele assunto, aquele tema, um mistério. Por exemplo, eu vou pedir que vocês abram comigo em Efésios, capítulo 2. É só voltar um pouquinho na Bíblia, Efésios capítulo 2. Nós vamos ler vários versículos, tá? Na segunda metade do capítulo 2 de Efésios, e também na primeira metade do capítulo 3, Paulo apresenta a igreja composta por judeus e gentios, crentes em Jesus. Paulo apresenta essa igreja como um mistério desconhecido pelos profetas do Antigo Testamento, um mistério que somente foi revelado pelos apóstolos e profetas neotestamentários. Então, Efésios 2, a partir do versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança em sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, né? O qual de ambos os povos fez um único povo e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, uma nova humanidade, fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo, matando com a cruz, as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz. A vós que estáveis longe, aos gentios, e aos que estavam perto, aos judeus. Porque por ele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito.
Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. A gente para um pouquinho aqui. Então, nesses versículos, Paulo está dizendo que os gentios, que antes estavam completamente afastados de Deus, sem qualquer ligação com o povo de Deus, sem qualquer posição de cidadania no reino de Deus, em Jesus, os gentios foram inseridos no povo de Deus. Em Jesus, os gentios foram trazidos para dentro do reino de Deus. Conforme Paulo afirma, já não sois, no versículo 19, já não sois estrangeiros nem forasteiros, agora vocês são concidadãos dos santos e da família de Deus. Vocês estão sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina. Tá? Então, é isso que Paulo está afirmando nesses versículos. E agora, então, Efésios 3:1. É por esta causa que eu, Paulo, é por essa mensagem, né, de que os gentios são co-herdeiros dos judeus em Jesus Cristo, por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi dado este mistério? Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, no passado, nos tempos da antiga aliança, quando Isaías, Jeremias e Ezequiel estavam escrevendo as suas profecias, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Profetas aqui não são os profetas do Antigo Testamento, são sim os profetas do Novo Testamento. E o que é esse mistério? A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Até aqui basta. Não, a gente pode ler até o 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, aqui nós temos um claro exemplo do que significa esse mistério no Novo Testamento. Era algo que não estava muito esclarecido no Antigo Testamento e que foi agora, a partir de Jesus e dos apóstolos e profetas neotestamentários, foi esclarecido, foi trazido à luz, foi revelado. Não é o caso de que os profetas do Antigo Testamento não tivessem tratado da salvação dos gentios. Se você presta atenção na leitura bíblica, você verá que os profetas eles falam da salvação dos gentios. Você verá que vários salmos, inclusive, falam da salvação dos gentios. Quando os salmos convidam e ordenam que os gentios louvem a Deus, ali está implícita a salvação dos gentios. Porque como um gentio poderia louvar a Deus enquanto ele não se converte a Deus? Então, não é que os profetas do Antigo Testamento não tivessem tratado da igreja, não é que eles não tivessem tratado da salvação dos gentios. O que ocorre é que, tendo eles tratado da salvação dos gentios, tendo eles tratado da igreja, por determinação do próprio Deus, esse tratamento que eles deram a esses temas não foi um tratamento detalhado. Eles apenas afirmaram que os gentios seriam salvos, mas eles não afirmaram como essa salvação ocorreria. Foi o Novo Testamento, primeiramente através de Jesus, e depois através dos apóstolos e profetas, de novo os profetas do Novo Testamento, foi
através de Jesus, apóstolos e profetas do Novo Testamento, que Deus trouxe a revelação de que a salvação dos gentios e a inserção deles no povo e no reino de Deus não seria pela sua identificação com a nação e o território de Israel, porque até Jesus era assim que os gentios eram salvos. Como é que Raabe foi salva? Né? Ela foi salva abandonando o seu povo morreu nos seus pecados quando os muros de Jericó caíram, mas ela foi salva de que modo? Ela foi salva traindo o seu povo a favor do Deus de Israel. Ela abandonou o seu povo e veio se abrigar debaixo das asas do Deus de Israel, para usar a linguagem do livro de Ruth, se não me engano. E falando em Ruth, como é que a Ruth foi salva? Da mesma forma. Ela abandonou o seu povo e ela se identifica com a nação de Israel. Ela se torna uma mulher judia. Para todos os efeitos, ela se tornou uma mulher judia. Ela se identifica com Israel e ela vai morar no território de Israel. Até o primeiro advento de Jesus, era assim que os gentios eram salvos. Eles eram salvos se tornando judeus. Um homem, ele seria salvo se submetendo à circuncisão. Então ele rejeitaria os seus deuses falsos e ele prestaria voto ao Deus de Israel, dizendo, não, a partir de agora eu vou seguir apenas ao Deus de Israel, vou ser fiel ao Deus de Israel, eu vou obedecer às leis, os mandamentos do Deus de Israel. Era assim que ele era salvo. Mas a partir de Jesus, isso muda. Foi a partir de Jesus, e então dos apóstolos e profetas, como Paulo cita aqui, que Deus trouxe a revelação de que a salvação dos gentios e a inserção deles no seu povo e no seu reino não seria mais pela identificação deles com a nação e o território de Israel, mas sim por meio da internacionalização do povo e do reino de Deus. Até Jesus, o povo e o reino de Deus pertenciam a uma nação. Pertenciam a Israel. A partir de Jesus, o povo e o reino de Deus foram internacionalizados. A partir de Jesus, o povo e o reino de Deus não estariam mais restritos a uma nação, a um território, mas se estenderiam a todas as nações da terra. Esse é o mistério em Efésios. E em Colossenses, o mistério também está relacionado com a salvação dos gentios. Quer ver? Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículos 24 até o 27. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, o mistério que esteve oculto, né, desde todos os séculos, gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança de salvação e a esperança de glória para os gentios é Cristo em vós. O mistério do qual Paulo quer falar, a gente pode voltar para Colossenses capítulo 4, versículo 3. O mistério do qual Paulo quer falar ali no versículo 3 é exatamente esse. É o mistério, ou seja, Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. E é por causa desse mistério, Cristo em vós, a esperança da glória, que Paulo estava preso.
pelo qual estou também preso. É por causa desse mistério, Cristo em vós, a esperança da glória, que Paulo estava preso. E aqui entendemos melhor porque Paulo pede que os colossenses orem a favor dele e a favor do seu ministério. Ele está preso. Como ele pode cumprir o ministério como convém que ele cumpra, estando preso? Paulo quer que eles orem a favor dele para que ele tenha mais oportunidade de pregar acerca do mistério de Cristo, ou do mistério que é Cristo. Paulo estava preso em Roma. E ele estava preso num regime de prisão que nós poderíamos chamar de domiciliar. Só que na época, obviamente, na época eles não tinham a tornozeleira eletrônica, né, para controlar se realmente o preso estava ali confinado naquela casa. Eles não tinham tornozeleira eletrônica. Para controlar se realmente o preso estava confinado à sua casa, os prisioneiros eles ficavam com 2 guardas acorrentados a ele. Um à sua direita e outro à esquerda. Então Paulo teve a liberdade de alugar uma casa em Roma, mas ele estava com 2 homens acorrentados a ele. Um numa mão e outro na outra. E certamente não é uma boa posição de se estar, né? Imagina você viver 24 horas por dia estando acorrentado a 2 pessoas. Não é muito agradável, você não tem muita liberdade para ir e vir. Certamente Paulo não poderia ter essa liberdade de ir e vir porque ele estava preso. Mas, de qualquer forma, é uma situação difícil. Paulo deixa claro que a razão da sua prisão, a razão pela qual ele foi preso, a razão pela qual ele está algemado, é a pregação que ele fazia do mistério de Cristo. Que é Cristo em vós, Cristo entre os gentios, a esperança da glória. As circunstâncias que levaram à prisão de Paulo se encontram em Atos 21 e 22. Eu vou pedir que vocês abram comigo em Atos 22, que a gente vai ver algo interessante aqui. Pelo menos eu acho interessante. Atos 22, 17. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, aqui Paulo está falando ao povo, tá? Tornando eu para Jerusalém, isso depois da conversão dele, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim e vi aquele que me dizia, aquele tem uma visão de Jesus, e Jesus está dizendo para ele o que está no versículo 18: dá-te pressa e saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E daí Paulo retruca Jesus, né? E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. E agora Jesus responde a Paulo de novo e disse-me, vai, porque hei de te enviar aos gentios de longe. E ouviram-no, os judeus que antes estavam batendo em Paulo, eles ouviram isso até esse ponto, ouviram até essa palavra e levantaram a voz dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, arrojando de si as vestes e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. O que é que façam que os judeus tenham novamente esse rompante de ira contra Paulo? E pedem para que o tribuno não permita que Paulo permaneça vivo. Pedem para que o tribuno execute Paulo. O gatilho é exatamente o que Jesus fala para Paulo no versículo 21. Vai, porque hei de te enviar aos gentios de longe. Ali foi a gota d'água. Ouviram até essa palavra e levantaram a voz dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Os judeus, eles não tinham nenhum problema com a salvação dos gentios, uma vez que nos dias de Jesus e Paulo,
muitos gentios se haviam convertido ao judaísmo. Muitos gentios se tornaram prosélitos do judaísmo, discípulos do judaísmo. O eunuco etíope, em Atos 8, por exemplo. Ele era um gentio da Etiópia, que de longe ele vinha para participar das festas em Jerusalém. Ele era um gentio convertido ao judaísmo. Outro exemplo nós encontramos em Atos 10, que é Cornélio. Também um gentio, mas convertido ao judaísmo. Então, os judeus eles não tinham problema com a conversão ou salvação dos gentios. O problema deles é exatamente o fato de que Paulo, especialmente Paulo, pregava que a partir de Jesus, os gentios poderiam ser salvos. Para que os gentios fossem salvos, eles não precisariam ser como o eunuco, nem como Cornélio. Eles não precisariam se converter ao judaísmo, eles não precisariam se tornar judeus para serem salvos. Porque essa é a questão, por exemplo, que está por trás do concílio em Jerusalém em Atos 15. Quando o grupo de fariseus que havia se convertido a Jesus, eles estavam dizendo, olha, é necessário que a gente circuncide os gentios. É necessário que a gente circuncide eles, porque antes, Jesus é o Messias judaico. Jesus é o Messias de Israel. Antes deles receberem qualquer bênção da parte de Jesus, é necessário que eles se tornem judeus, porque Jesus é o Messias dos judeus, Jesus é o rei dos judeus. O problema dos judeus aqui é que Paulo, a igreja cristã de uma forma geral, mas especialmente Paulo, que foi chamado apóstolo aos gentios, pregava que, pela fé em Jesus, tanto judeus quanto gentios são inseridos na nova aliança que Deus estabeleceu pelo sangue do seu Filho. A partir do primeiro advento de Jesus, tanto o povo quanto o reino de Deus não estavam mais restritos a uma nação, a uma etnia. Tu não precisava mais ser descendente físico de Abraão para ser considerado filho de Abraão. Os filhos de Abraão não são necessariamente aqueles que nascem da carne de Abraão. Os filhos de Abraão são aqueles que têm a mesma fé de Abraão. E Paulo faz questão em Romanos 4 de destacar que a fé de Abraão ele manifestou estando ele não na circuncisão, mas sim na incircuncisão. Quer dizer, mesmo o patriarca da nação de Israel foi salvo antes de ser circuncidado. Então, o problema dos judeus, especialmente com Paulo, é que pela pregação do evangelho de Jesus, a igreja cristã e Paulo ofereciam a salvação aos gentios sem que fosse necessário que os gentios se identificassem com a nação terrena de Israel. E é por isso que Paulo afirma em Colossenses 4, a gente pode voltar, que é por causa desse mistério de Cristo, por causa do mistério de Cristo, do mistério que é Cristo, é que ele está preso. Colossenses 4:3, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então é óbvio que, estando preso, quando Paulo pede que os colossenses orem, para que Deus lhe dê mais oportunidades de pregar,
Paulo está pedindo que os colossenses orem de fato para que Paulo fosse libertado da prisão. Em última instância, é isso que Paulo está pedindo, né? Para que ele fosse libertado da prisão, para que ele pudesse continuar viajando por todos os lugares, pregando aos gentios acerca de Jesus neles, Jesus entre os gentios, a esperança da glória. O objetivo de Paulo era apenas esse: conseguir da melhor forma possível tornar conhecido esse mistério, conforme nós lemos no versículo 4. Para que eu manifeste este mistério, como me convém falar, como me cumpre fazer. As tuas orações não podem estar limitadas aos pedidos que dizem respeito apenas aos teus interesses particulares. Não há nada de errado. Às vezes a gente quer ser mais santo do que Deus, né? Às vezes a gente quer dizer, não. A gente tem que... Não pode buscar as bênçãos, a gente tem que buscar aquele que concede as bênçãos. E isso é verdade num certo sentido, né? Se eu realmente busco as bênçãos de forma errada, se eu busco as bênçãos de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, né? Aí realmente eu estou pecando. Ou eu estou agindo de forma errada. Né? Mas eu não posso querer ser mais santo do que Deus e ouvir a oração de um irmão em Cristo que está pedindo alguma bênção da parte de Deus que ele sente necessidade e depois chegar nesse irmão e dizer para o irmão, não, irmão, o irmão não pode ficar pedindo, o irmão não pode ficar buscando bênção, o irmão tem que buscar o abençoador, o irmão não pode buscar o dom, o irmão tem que buscar aquele que concede os dons. Não há nada de errado em fazer petições que são de interesse pessoal do indivíduo. Não há nada de errado. E, na verdade, a Escritura nos ordena, se nós temos qualquer necessidade, buscarmos a resolução dessa necessidade em Deus, em Jesus. Então, não há nada de errado nisso, mas as suas orações não podem se limitar a isso. Na oração que Jesus ensina aos seus discípulos, as necessidades pessoais aparecem em segundo plano, né? Primeiro vem o reino de Deus. Isso demonstra que as nossas orações, elas devem seguir esse mesmo padrão. Não pode ser apenas eu. Não há nada de errado em pedir coisas para mim, mas eu não posso pedir apenas coisas para mim. As suas orações também devem conter pedidos que dizem respeito aos interesses do reino de Deus. É tua obrigação orar para que Deus use o ministério de pregação da igreja a qual você frequenta, o ministério de pregação da igreja na qual você é membro, para alcançar mais e mais pessoas. É tua responsabilidade orar por isso. E de repente você esteja perguntando por quê? Por que é minha responsabilidade orar isso? Bom, em primeiro lugar, você é cidadão do reino de Deus. Né? Você, como brasileiro, jamais deveria querer o mal do Brasil. É por isso que eu acho estranho brasileiros comemorando a taxação do Trump. Eu fico pensando, esses caras ficam se achando patriotas, mas eles ficam felizes quando alguém de fora faz algo de ruim contra a pátria a qual eles pertencem. Não faz muito sentido. Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá. Você não deve ser como esses brasileiros que ficam felizes quando um país estrangeiro faz algo que prejudica o Brasil. Não. Você deve ser um cidadão no reino de Deus que ama o reino de Deus de fato.
Né? Porque se você é um cidadão do reino de Deus que se comporta como muitos brasileiros, né? Ah, que bom, o Trump está taxando o Brasil, não sei o quê. Você vai ser aquele cidadão do reino de Deus que vai dizer: é isso mesmo, o reino do Satanás está avançando sobre a igreja. Que bom, é isso que eu quero. Não, você não pode ser esse tipo de cidadão no reino de Deus. Como cidadão do reino de Deus, é teu dever se importar o suficiente com o seu avanço a ponto de orar a favor dele. Orar a favor do avanço do reino de Deus. E é claro que quando você ora a favor do avanço do reino de Deus, você está orando com respeito ao reino de Deus em termos globais e universais. Mas não faz nenhum sentido você orar pelo avanço do reino de Deus, por exemplo, nos Estados Unidos, ou na China, ou na Coreia do Norte, ou no Japão, e não orar pelo avanço do reino de Deus de forma específica no Brasil. Né? Porque, afinal de contas, você não mora nos Estados Unidos, você não mora na China, nem na Coreia do Norte, nem no Japão. Você mora no Brasil. Perceba, eu não estou dizendo que você não deva orar pelo avanço do reino de Deus nesses lugares, eu estou dizendo que não faz sentido você orar pelo avanço de Deus apenas nesses lugares. Você deve orar pelo avanço do reino de Deus no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, não faz sentido você orar pelo avanço do reino de Deus no Brasil e não orar pelo avanço do reino de Deus no Rio Grande do Sul, que é o estado brasileiro no qual nós residimos. E da mesma forma, não faz sentido você orar pelo avanço do reino de Deus no estado do Rio Grande do Sul se você não ora pelo avanço do reino de Deus na cidade de Novo Hamburgo. E eu aqui acrescento a cidade de Estância Velha, porque alguns dos nossos membros também residem em Estância Velha. Então, Novo Hamburgo e Estância Velha. Não faz sentido você orar pelo Rio Grande do Sul e não orar por Novo Hamburgo e Estância Velha. Do mesmo modo, não faz sentido você orar pelo avanço do reino de Deus em Novo Hamburgo e Estância Velha e não orar de forma específica pela igreja na qual você é membro. Pela igreja a qual você frequenta. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, os interesses do reino de Deus também são os teus interesses, né? Porque, afinal de contas, a salvação eterna das pessoas que você ama, sejam os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, depende do avanço do reino de Deus. Se o reino de Deus não avançar, os seus familiares vão para o inferno. Os teus amigos vão para o inferno. Os teus vizinhos e conhecidos vão para o inferno. A salvação eterna de todas as pessoas que você ama e com as quais você se importa está condicionada ao avanço do reino de Deus. Em terceiro lugar, a resposta de Deus às orações que dizem unicamente a você, que dizem respeito unicamente a você, está condicionada às orações que você faz a favor do reino de Deus. Porque você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e então todas as demais coisas te serão acrescentadas. Aquilo que você pede que diz respeito unicamente a você, depende do que você faz com respeito ao reino de Deus. Porque você deve se comportar conforme aquela viúva a quem o profeta Elias foi enviado. Havia uma grande fome e o profeta Elias foi enviado a uma viúva. E o profeta Elias fez algo que nos pareceria algo que o Edir Macedo faria. O profeta Elias fez algo que nos parece aquilo que qualquer pastor enrolão que existe por aí faria. Né? Ele se encontra com a mulher e a mulher diz: olha, eu estou recolhendo esses gravetos aqui porque eu vou fazer um bolo. Eu só tenho condições de fazer um bolinho. Eu e meu filho, a gente vai comer e depois a gente não tem mais nada para comer. A gente vai morrer de fome.
E Elias fez algo que a gente pensa, nos parece ser algo muito típico de um Edir Macedo. Né? Ele diz, tá bom, mas faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim o bolo. O que sobrar fica com vocês. Faz primeiro para mim o bolo. Essa é uma ilustração de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Né? Mas eu tenho todas essas coisas aqui que eu preciso resolvidas na minha vida. Sim, mas busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo aquilo que está errado na tua vida vai se ajeitando aos poucos. Né? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas te serão acrescentadas. O que significa que se você não orar a favor do avanço do reino de Deus, Deus também não vai providenciar aquilo que você precisa e aquilo que você está pedindo. Então, é tua obrigação orar para que Deus use o ministério de pregação da igreja a qual você frequenta, da igreja na qual você é membro, para alcançar mais e mais pessoas. É tua obrigação fazer essa oração. Ore também a favor das pessoas que são do teu interesse que sejam salvas. Os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Ore para que o ministério de pregação da igreja na qual você é membro traga salvação a essas pessoas a quem você ama. E ore para que Deus te use para trazer salvação a essas pessoas, porque não se engane, você faz parte do ministério de pregação dessa igreja. Não é tua responsabilidade subir a este púlpito e pregar, mas é tua responsabilidade levar aquilo que está sendo pregado deste púlpito para o mundo. Paulo esteve por 2 anos em Éfeso, pregando na escola de um certo tirano, e enquanto ele estava pregando, ensinando os discípulos em Éfeso, durante esses 2 anos, toda a Ásia ouviu a pregação da palavra. De que modo toda a Ásia ouviu a pregação da palavra? Bom, Paulo se reunia todos os dias na escola do tirano e pregava, e as pessoas que estavam ouvindo a pregação de Paulo levavam por toda a Ásia aquilo que Paulo estava pregando. Ou ainda, Efésios 4. Efésios 4, a partir do versículo 11. E ele mesmo, esse ele mesmo aqui é Jesus, tá? Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Os ministérios do versículo 11, eles foram estabelecidos por Jesus para que os santos, por meio deles, por meio desses ministérios, sejam aperfeiçoados. E quem é que cumpre a obra do ministério? Quem é que trabalha para a edificação do corpo de Cristo? São os santos que foram aperfeiçoados pelos ministérios do versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a um imperfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam
fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, não apenas os ministérios lá do versículo 11, não, todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A obra do ministério é cumprida pelos santos que foram aperfeiçoados pela pregação dos seus pastores. Então, a gente pode voltar para Colossenses 4, você faz parte do ministério de pregação da tua igreja. Você não sobe ao púlpito para pregar, mas é tua responsabilidade levar para o mundo aquilo que você ouve a partir deste púlpito. É tua responsabilidade anunciar tudo aquilo que você ouve aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Porque foi assim que toda a Ásia ouviu o evangelho. Paulo centrou o seu ministério em Éfeso. Durante 2 anos, todos os dias ele pregava na escola do tirano, e as pessoas que estavam aprendendo com Paulo saíram por toda a Ásia pregando a palavra. E foi um desses, inclusive, que fundou a igreja de Colossos. Porque a igreja de Colossos foi fundada enquanto Paulo estava pregando em Éfeso. Então, além de orar pelo triunfo do evangelho, com perseverança e esperança, você deve fazer o evangelho triunfar, pregando o evangelho com adequação e coesão, conforme nós veremos a partir de agora. A forma mais eficaz de você trabalhar pelo triunfo do evangelho é viver de acordo com o que a sabedoria da palavra de Deus te ordena, conforme Paulo afirma no versículo 5. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Os que são de fora aqui são aqueles que não fazem parte da igreja, são aqueles que não se converteram a Jesus ainda. E você deve andar com sabedoria para com os que estão de fora. Sabedoria, obviamente, é a sabedoria de Deus. E nós encontramos a sabedoria de Deus na sua palavra. Em outras palavras, com relação aos que estão de fora, você deve viver em restrita obediência à palavra de Deus. E de fato, com qualquer relacionamento humano que você tiver, seja essa pessoa um crente ou não, você deve viver em restrita obediência à palavra de Deus. Mas especialmente com os que estão de fora, se você realmente quer salvá-los, quer trazer salvação a eles, você deve viver em restrita obediência à palavra de Deus. O objetivo primário, obviamente, é agradar a Deus, mas nós temos um objetivo secundário, que é remir o tempo. E remir o tempo aqui, ele deve ser entendido como aproveitar cada oportunidade. Cada oportunidade que você tem deve ser aproveitada para que você dê testemunho acerca do Jesus no qual você crê. E isso inclui o teu testemunho, o teu porte, a forma como você se comporta, aquilo que você faz. Você deve aproveitar cada oportunidade para pregar o evangelho por meio de palavras cheias de graça, cheias da graça de Deus, temperadas com o sal do evangelho. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Esse responder aqui é responder a objeções que as pessoas levantam contra Jesus. Objeções que as pessoas levantam contra o evangelho, contra a palavra de Deus. E você certamente ouviu muitas objeções, né? Você certamente já pregou para alguém e a pessoa disse, não, mas isso aqui, aquilo lá. A pessoa está levantando objeções à fé em Jesus e você deve saber como responder a essas objeções. E ao responder, a tua palavra deve ser agradável. Você não deve
É, não pense que brigar com a pessoa vai fazer ela se converter a Jesus. Você deve ser firme, sim. Você não deve se comprometer, você não deve comprometer a mensagem que você está pregando. Você deve ser firme, mas ser firme não significa ser grosso, né? Ser firme não significa ser mal educado. Você pode. Jesus era firme, mas ao mesmo tempo Jesus era bem educado, né? Tal, talvez a única manifestação de má educação, entre aspas, e eu estou colocando aspas aqui, né? Má educação, entre aspas, foi quando Jesus começou a derrubar, né, todas as coisas do templo. Então, certamente existe um lugar para essa má educação, mas de uma forma geral, você deve falar de forma agradável, de forma firme. Você deve confrontar o pecado, sim, mas você não precisa confrontar de forma mal educada, de forma grossa. Porque você não converte ninguém dessa forma. Não é por força nem por violência. A pregação fiel jamais deve ser confundida como sendo força ou violência. A pregação fiel, a pregação que não se dobra, a pregação que não se deixa comprometer, jamais deve ser confundida com essa não por força nem por violência, né? Porque há um tempo atrás alguém afirmou isso aqui dando a entender que, não, de repente nem precisa pregar, porque não é nem por força nem por violência. Não, a pregação é necessária, né? Não deve ser uma pregação mal educada, não deve ser uma pregação grossa, deve ser uma pregação agradável, deve ser uma pregação temperada com sal, ou seja, ela deve estar temperada com aquele sal que Jesus afirmou, né? Nós somos o sal da terra. O sal ele deve ser colocado no ponto, né? Menos o sal quando tá faltando sal, o gosto fica um gosto chato, né? A comida não fica boa. Tu coloca a quantidade correta de sal, né? O sal ele traz o sabor, né? Agora se você exagera, também daí já fica meio difícil de comer, né? Então quer dizer, tu tem que saber exatamente medir, né? Tu tem que ter discernimento para saber, bom, com essa pessoa aqui, ó, eu vou ter que tratar disso, disso, disso e daquilo. Já com aquela outra pessoa, eu não preciso tratar dessas coisas, porque a questão dela é outra coisa. Então eu tenho que saber, a cada conversa que eu tiver, a cada conversa que você tiver, você tem que saber exatamente temperar ela, saber exatamente o que é que você tem que falar para atingir aquela pessoa. As suas palavras devem ser cheias da graça de Deus. Mesmo quando você estiver condenando o pecado na vida das pessoas, e você deve condenar o pecado na vida das pessoas, mas você não deve fazer isso de forma prepotente. Você não deve fazer isso como se você jamais tivesse cometido pecado algum. Porque, em primeiro lugar, Deus sabe que é mentira. Em segundo lugar, tu sabe que é mentira e a pessoa sabe que é mentira. Porque a pessoa, para quem você está pregando, certamente sabe que você cometeu várias coisas erradas. Com humildade. Então, deve sim condenar o pecado, mas nunca condenar o pecado como se você jamais tivesse feito nada errado. Nunca condenar o pecado como você se colocando como se você fosse melhor do que aquela pessoa. A tua pregação deve ser feita de modo a mostrar a necessidade que os teus ouvintes têm de Jesus e da salvação que Jesus concede. Você não deve apresentar Jesus como uma alternativa.
Você deve apresentar Jesus como a única alternativa. É por isso que eu ainda vou justificar esse tipo de terminologia. É por isso que você não convida as pessoas para Jesus. Não, você ordena que elas creiam em Jesus. Porque Jesus é a única alternativa. Não é Jesus convidando, Jesus manso e suave convidando, Jesus se apresenta como apenas mais uma alternativa. Olha, se vocês quiserem, vocês podem me seguir se vocês quiserem. Mas se vocês não quiserem me seguir, também não tem problema. Não, Jesus ordena: siga-me. Jesus deve ser apresentado por você como a única alternativa, porque afinal de contas, Jesus é a única esperança de glória que essas pessoas têm. Uma vida, esse andar com sabedoria, essa vida que demonstra a sabedoria de Deus, essa vida que vive em obediência irrestrita à palavra de Deus, é o que nós queremos dizer com pregar a palavra de Deus com coesão. Tá? E essa pregação que é fiel à palavra de Deus, que sabe medir exatamente as palavras que devem ser ditas, temperada com sal, cheia de graça, essa é a pregação com coerência. Tá? Porque não faz sentido você pregar da graça de Deus sem manifestar a graça de Deus com as suas palavras, né? Que graça é essa que você está anunciando se nem as suas palavras demonstram essa graça? Não, a tua pregação deve ser coerente. Você deve ser capaz de encontrar as pessoas onde quer que elas estejam do ponto de vista espiritual. Você não deve exigir que as pessoas cheguem ao teu nível para que você pregue a elas o evangelho. Não, você deve chegar ao nível delas. E o que eu quero dizer com chegar ao nível delas? Você tem que saber compreender onde elas estão do ponto de vista espiritual. Você tem que entender todo o histórico, né? Porque aqui eu não estou falando aqui de uma pregação que você vai fazer para uma pessoa que você conheceu hoje, né? Não, eu estou falando da pregação que você vai fazer para o teu familiar, para o teu amigo, vizinho, conhecido. Ou seja, são pessoas que você conhece. Você conhece a história de vida dessas pessoas, né? Você sabe o que essas pessoas passaram, tudo que elas enfrentaram. Né? Então você tem que saber como encontrar essas pessoas no ponto onde elas estão. E você tem que saber como dar resposta a elas exatamente no ponto onde elas estão. Ore, sim, com perseverança e esperança pelo triunfo do Evangelho, mas não apenas ore. Ore com esperança e perseverança pelo triunfo do Evangelho, mas também faça o Evangelho triunfar, pregando o Evangelho com adequação e coerência, conforme a graça de Deus, conforme o sal do próprio Evangelho. Não se atreva a dizer a Deus: Deus, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque fazer isso é desprezar a Deus, né? Se eu digo para você, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, você não vai se sentir, pô, quem o João pensa que é para dizer para mim, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, né? Quem nós pensamos que somos para dizer a Deus, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço? Então, não diga isso a Deus e não se comporte de modo a dizer isso a Deus, porque dizer isso a Deus é desprezar a Deus, e aqueles que desprezam a Deus certamente serão desprezados por Deus. Não se limite a falar a Deus meras palavras, pedindo a Ele as suas bênçãos. É necessário que depois de orar, você viva
de acordo com as bênçãos que você pede a Deus. É necessário que você faça aquilo que está ao teu alcance para atingir aquilo que você está pedindo a Deus. Mas o que eu estou pedindo a Deus é impossível. Sim, você está pedindo a Deus aquilo que é impossível. Mas você pode dar passos em direção àquilo que é impossível, né? Você pode ir até o limite onde é possível para você. Então, de novo, o exemplo do casamento. Eu não posso mudar o coração da minha esposa. Mas eu posso mudar o meu comportamento. O limite do possível para a restauração do meu casamento é a mudança do meu comportamento. Então eu vou até esse limite. Eu passo a obedecer a palavra de Deus dentro do meu casamento. E agora é com Deus. Fazer aquilo que é impossível a mim. É necessário que depois de orar você viva à altura das bênçãos que você pede a Deus. É necessário que você viva de acordo com as bênçãos que você pede a Deus. Isso é assim porque Deus te considera responsável por todas as orações que você faz a Ele. Deus te responsabiliza por ser a resposta dele às suas orações. E é o que Tiago fala também, né? Não adianta de nada chegar aqui de repente algum irmão em Cristo dizendo: irmãos, eu estou sem casa, eu perdi todos os meus bens, eu não tenho onde dormir essa noite, agora está chovendo, está frio. Tiago diz: olha, não adianta de nada tu orar por essa pessoa e dizer: não, Deus vai te aquecer essa noite, irmão, não te preocupa. Deus vai te proteger da chuva essa noite, irmão, não se preocupa. Tiago diz: olha, isso é inócuo, né? Não faz sentido tu falar essas palavras de bênção para o teu irmão e ao mesmo tempo não estender para ele um cobertor, uma coberta. Não estender para ele um lugar onde ele possa dormir protegido do frio e da chuva. Né? Não adianta nada eu orar pelo irmão que está passando fome. Senhor, o Senhor sabe, o irmão fulano de tal, ele perdeu o emprego, Senhor, ele está com dificuldade financeira, a família dele está passando fome. Peço que o Senhor abençoe ele, Senhor. Tá. E agora então eu vou pedir uma pizza de R$100 e poucos no iFood aqui para comer. Não, né? Ora para que Deus abençoe o teu irmão em Cristo que não tem dinheiro para comprar comida. E então, chame o iFood, mas chame para o endereço do irmão. Seja a resposta de Deus à oração que você está fazendo. Ou melhor, de repente, do que chamar o iFood para casa do irmão, é, de repente, fazer uma compra e chegar lá na casa do irmão e dizer: irmão, aqui, ó, eu orei pelo irmão e eu ouvi na igreja que eu devo ser a resposta de Deus às orações que eu faço a Deus e é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou orando para que Deus abençoe o irmão e aqui Deus está te abençoando através de mim. Deus te considera responsável por ser a resposta dele às orações que você a ele faz. Além dos pedidos que são no teu interesse pessoal, esse foi o foco da nossa mensagem, né? Além desses pedidos que são no teu interesse pessoal, você deve orar também com perseverança e esperança pelo triunfo do evangelho. E então, tendo orado pelo triunfo do evangelho, você deve fazer o evangelho triunfar. Você deve pregar o evangelho com adequação, se comportando de forma adequada ao evangelho, e também você deve pregar o evangelho com coesão, de forma coerente com o evangelho. Ore, então, com perseverança e esperança pelo triunfo do evangelho e faça o evangelho triunfar, pregando-o com adequação e coesão. Amém.